Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Telecha, âncora desse podcast, isso você já sabe. Tô muito animada com esse episódio, audiência, porque é um tema inédito aqui pra gente e que eu acredito que a gente veio com a pessoa certa para trazer bastante informação para vocês e auxiliá-los aí nesses processos que eu sei que são complexos, mas fica tranquilo que a gente tá aqui para ajudar você. No Media Market Podcast de hoje, a gente recebe Dani Hack, já tô íntima dela, que é advogada e produtora cultural. A gente vai conversar um pouquinho sobre a efetividade na mídia, na produção de projetos culturais. Seja muito bem-vinda ao Media Market Podcast. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Imagina, prazer te receber. Já quero que tu compartilhe um pouquinho para nossa audiência do teu background mesmo, do teu contexto hoje de trabalho, antes da gente entrar de fato no tema do episódio. Certo. Bom, eu sou advogada, né? Me especializei em licitações, trabalhei muitos anos em escritório com licitações. Paralelo a isso, eu sempre fui produtora cultural, porque eu também toco piano e aí, em decorrência do piano, eu senti necessidade de fazer minhas próprias produções, né? E aí chegou um momento da minha carreira que eu juntei tudo, assim. Eu montei o primeiro escritório em Santa Catarina que é especializado em cultura, né? Então, trabalho muito com editais de cultura e com assessoramento de orquestras, parte contratual, de contratação de músicos, auxílio às bandas também com seus contratos. Uma série de pormenores que a atividade cultural exige em nível profissional, né? E a produtora, eu faço as produções minhas, também trabalho com produções locais. Por exemplo, quando vem uma grande produção para a cidade, que eles precisam de ter uma produção local, que já sabe dos parâmetros, dos trâmites da cidade também. E atualmente eu estou formalizando, em sociedade com uma colega minha, a Mecenas, que é uma empresa de captação de recursos. Então, hoje, todo o projeto que é aprovado em lei de incentivo, o artista vai procurar uma empresa para fazer aquele aporte do imposto no projeto dele. E, geralmente, quem faz esse agenciamento é uma empresa, né, de agência, de captação, né? Porque as empresas grandes, elas precisam de um controle desses projetos, né? Onde está sendo direcionado o recurso, o perfil do projeto, se está adequado ao perfil que a empresa busca, o acompanhamento de execução e, às vezes, normalmente a empresa não tem a estrutura para fazer esse acompanhamento. Então, ela contrata um agenciador, né? E o agenciador fica nesse meio termo, entre o artista e entre a empresa, né? Então, esse é o meu terceiro negócio, que é a Mecenas, né? De captação de recursos. Mas, assim, hoje o meu forte mesmo é a assessoria cultural, né? Para os artistas, e aí, claro, associado à questão da advocacia. Porque os editais de cultura nada mais são do que uma licitação. Salvo agora com a nova edição do marco regulatório em nível federal, que vai mudar algumas tratativas em relação ao repasse de recurso da cultura. A gente até vai ver se o Estado e o município vão aderir a algumas questões, né, do governo federal em relação a isso, mas hoje, na configuração que a gente tem hoje, é um edital de licitação normal, né? E aí toda a minha expertise jurídica da licitação eu trouxe para a cultura, né? E com isso eu assessoro os artistas, porque, na verdade, o trabalho do artista é produzir arte, né? Sim. Tudo que vem em volta disso foge um pouco da expertise dele. E aí, até pela questão da linguagem, né? Requer muito mais conhecimento sobre uma área que normalmente não se desenvolve tanto, nem nas universidades de artes. Não, nunca se fala em edital de cultura. O artista acaba penando, né, a fazer isso na prática. E aí acaba também, digamos, entre aspas, perdendo tempo, porque ele poderia estar estudando o instrumento dele, produzindo a arte dele, ele tem que estar lá lendo o edital, vendo os pormenores, as minúcias, o que pontua bem, o que pontua mal, o que aquele edital pede. E aí, às vezes, o artista ele lê o edital do ano anterior e aí ele replica no ano seguinte como se fosse o mesmo edital. E, na verdade, cada edital é único, né? Então, você tem que começar do zero, partir do princípio. Não, essa aqui é novas regras, novos valores, novos segmentos, enfim. E esse é o trabalho que a gente faz, até de forma preventiva, Luísa, porque a gente acompanha a prestação de contas, né? Sim. Então, a execução e a prestação de contas. Até questões básicas, assim, a contratação dos serviços dentro do projeto, a própria descrição da nota fiscal de uma forma correta contabilmente, que não vai ter problemas depois na prestação de contas, porque, por exemplo, no município, né, e aí agora eu estou trazendo de Joinville,
e todo município, né, se remete ao Tribunal de Contas, né? Então, contabilmente tem que estar muito redondo, né, para o município, né? E aí a gente auxilia o artista nessa parte. E todos os serviços dentro do projeto, assim, né? De tudo que você pode imaginar. O som, aí a parte de mídia, né? O local, enfim, a gente faz todo o assessoramento, né? Mas são vários nichos, assim, né? Que um projeto e uma produção cultural tem. Então, assim, basicamente, esses são os meus pilares, assim, né? A advocacia voltada à cultura, a produção cultural, na qual eu faço para terceiros e para mim, principalmente, né? Eu tenho também um grupo de música, né? E aí, agora, então, a Mecenas, que é a agência de captação. Ah, então eu já entendi. Foi descobrindo a importância da mídia para os teus projetos que tu resolveu aproveitar esse conhecimento adquirido para compartilhar. Exatamente, exatamente. Entendi. Como hoje a gente atende bastante proponentes, né? Eu comecei a identificar as fragilidades dos projetos dentro do próprio projeto, né? De divulgação, principalmente. Por que às vezes não dá público? Ou por que o projeto não ficou sendo visto na comunidade? Porque às vezes nem todo projeto precisa de público, né? Eu, por exemplo, eu tenho um projeto de música em lares de idosos. Então, uma vez por mês, eu toco em 5 lares de idosos de Joinville. Meu público já está lá, eu não preciso, né, captar público. Porém, eu entendo que é super importante a gente mostrar para a sociedade onde está sendo aplicada a verba pública. Até para ter uma conscientização da importância das leis de incentivo à cultura, que muitas vezes indevidamente são criminalizadas por uma falta de conhecimento. Então, eu acho que é o papel do artista prever mídia, e mídia séria, dentro dos seus projetos, né? Para que tenha um alcance o mais amplo possível e mostrar assim, olha, esse meu projeto aqui é sério, ele tem esse viés disso, aquilo, e aqui que está sendo usado o recurso público, né? Tem outros projetos de música instrumental nas escolas também, que a gente leva música erudita para as escolas. E como é que a gente faz esses projetos serem conhecidos pela comunidade? É por meio de mídia, né? Então, essa é uma das questões, assim, da importância de você prever mídia no seu projeto. Na verdade, se você vai fazer um evento que precisa de público, obviamente, você vai precisar de mídia, né? E aí, claro, a gente faz um mapeamento, que tipo de mídia você vai ter um alcance melhor. E aí, o que a gente estava conversando antes de começar aqui o programa, né? É uma complementação, né? Sim. Você não dá um tiro só num lugar, né? Então, a gente faz um plano, até geralmente em parceria com as mídias que a gente trabalha, e aí pulveriza isso, né? Em vários tipos de mídia. Porque é bem como tu comentou, né, Dani? Vai depender muito do objetivo desse projeto, se é de fato algum momento, alguma situação em que seja aberto ao público totalmente, porque aí, por exemplo, uma televisão vai fazer muito mais sentido, porque tu pode colocar essa informação para um número maior de pessoas, ou se é um projeto mais pontual, por exemplo, como esse que tu comenta de lares de idosos, não é aberto ao público, é voltado para aquele público que tá lá naquela casa. Então, é muito mais uma justificativa de uso daquele dinheiro, mostrar para a comunidade onde é que aquilo tá sendo aplicado, e aí isso requer essa expertise que tu comenta de qual mídia que eu devo investir em cada momento, né? Exatamente. E então tem essa questão de você tornar público, que na verdade é uma questão até constitucional, né? A publicidade, o uso do recurso público, né? A publicidade dos atos públicos, onde está sendo aplicado o recurso e tal. Dar esse feedback para a comunidade, né? Até também para defender os sistemas, né? Que muitas vezes não são bem compreendidos pela sociedade. A segunda questão é, quando eu estou trabalhando com mecanismos que prevêem a isenção de imposto, por exemplo, que a gente fala de captação, então, para quem não entende, né? Sendo bem, sucinta. Didática. Eu aprovei um projeto, por exemplo, de R$20 mil. Eu vou numa empresa e vou dizer, olha, eu tenho um projeto aqui aprovado que o município me autorizou a captar esse recurso por ISS ou IPTU, ou o Estado pelo ICMS, ou a lei federal por imposto de renda. Então, a empresa vai dizer, ok, eu gosto do teu projeto, vou aportar esse recurso. Então, ela vai receber uma isenção desse valor que ela aportou, né? Ela não tira do caixa dela, né? Só que a empresa, ela tem que estar alinhada também com a proposta do projeto. Nem sempre isso acontece, né?
Isso também, você prever mídia no projeto, também tem um certo apelo para demonstrar para a empresa, olha, o nome da tua empresa vai aparecer nesse projeto aqui, nesse alcance aqui, para esse público, sem que você tenha despendido recursos, né? Só tenha feito o aporte ali relacionado ao que já está previsto na isenção ali, né? Então, eu acho que esse é um segundo pilar, o apelo que você tem perante as empresas para captar, né? Legal. Em relação à exposição que ela vai ter na mídia, sem necessariamente estar fazendo uma aplicação direta do caixa dela, né? E a terceira questão daí é a questão de público mesmo, né? De você angariar público para os eventos, né? Então, acho que são esses 3 pilares que são importantes, né? Eu trabalho, atualmente, faço parte da comissão de Joinville que analisa projetos, né? Lá do edital da cidade. Então, a gente vê isso é comum no estado também, que às vezes há uma confusão, assim, o que é mídia, o que é ferramenta para mídia. Então, às vezes um assessor de imprensa que se torna, eu sempre falo assim, só assessor de imprensa se torna raso no teu projeto, porque ele não garante mídia, né? Você não pode contar com mídia espontânea, porque naquela semana pode estar dando uma desgraça, alguma coisa assim, e a cultura vai ser a última coisa que vai para a pauta. Se sobrar espaço, infelizmente, né? Porque a gente sabe que qualquer mídia também, qualquer veículo, na verdade, vai ter um espaço finito, né? Disponível para informar. Agora, se eu comprei, o meu espaço está lá garantido, né? Então, realmente... E é um investimento pequeno, porque os projetos geralmente são 5%, no máximo 10%, você já consegue fazer um baita portfólio de mídia, né? E aí depois vem a questão da prestação de contas, né? Você demonstrar que atingiu tantas pessoas indiretamente, e aí o que eu comentei ali o portfólio do artista, né? Todo artista que manda um projeto para leis de incentivo à cultura, ele tem que mostrar que ele já está apto, né? Ele já tem um currículo e tal, normalmente isso é um requisito dos editais. E aí ele monta o portfólio dele. Se ele pega só uma página de Instagram, às vezes aquela página já nem existe mais na hora que a gente vai olhar o portfólio. Agora, um link, né, de TV, uma foto de outdoor também e tal, é uma coisa que fica mais plausível, mais fundamentado, né? Claro, eu gosto também do Instagram, a gente trabalha bastante com o Instagram, mas com muito cuidado, assim, sabe? Porque tem páginas, isso, né, a gente sabe que tem lá 200 mil seguidores, que não necessariamente são orgânicos, né? O primeiro ponto, né? Pode ser muitos comprados. E o segundo ponto é que, se você não tem impulsionamento naquela página, não tem a entrega para os 200 mil. É diferente de uma TV que está entregando 180 mil ali efetivamente, né? Porque já tem essa medição efetiva, né? Então, às vezes, o artista coloca lá impulsionamento e tal, mas tem uma entrega pouca, tem pouco número de curtidas, né? Pouco número de acesso, comentário. E às vezes também requer um conhecimento técnico muito maior, né? Para tu construir ali dentro da ferramenta uma segmentação que vai ser adequada, para colocar o valor de investimento correto, o prazo para que aquilo seja entregue de fato para o público que tu quer atingir, vai demandar um conhecimento muito maior, que nem sempre está disponível e nem sempre a galera também tem o tempo necessário para estudar, para colocar aquilo ali no ar. Exatamente. Diferente de um veículo onde a gente tem tanto os profissionais que podem te vender essa mídia, quanto as próprias agências, que também estão normalmente envolvidas no processo, que já vão ter essa expertise, podem te auxiliar a construir um caminho com uma facilidade muito maior. Isso é um outro ponto importantíssimo, tá? A gente tem direcionado muitos nossos projetos para contratação de agência. E eu acho que muitas agências não perceberam o potencial desse mercado. Porque a gente tem muito projeto rodando, a gente tem muita lei de incentivo. E não estou nem falando só de cultura daí, porque também tem as leis de esporte, né, federal e tal, de cinema, audiovisual especificamente, que tem muito campo de atuação, né? E a agência, ela é esse meio do caminho que vai montar. Quem melhor que a agência para saber a necessidade, né? Se ela tiver expertise na cultura, né? Então, tem esse campo também, Sim. né? De saber distribuir, fazer um planejamento de mídia otimizado dentro de um projeto, né? Porque, de novo, né? São questões que se complementam. O assessor de imprensa, por si só, ele não é uma agência, né? Ele vai fazer o release, vai ter o contato dele, o mailing dele, mas não vai ser uma coisa garantida. Agora, se eu contrato ali um outdoor, né? Uma rádio, TV, portal, impulsionamento do Instagram, aí a chance de você não ter um sucesso no seu evento é muito pouca, porque você está muito pulverizado, né? Então,
eu vejo, assim, a mídia como um dos grandes pulos do gato de um projeto bem elaborado, assim. Sabe uma coisa que me chamou a atenção enquanto tu mencionava, que pode ser, enfim, a dúvida ou até o receio de quem tá nos ouvindo? Tu comentou que é um investimento até relativamente pequeno, perto de outras iniciativas que possam ter ali dentro do projeto, que representaria de 5% a 10% do montante total. Isso é uma coisa que sempre a gente bate aqui no Media Market Podcast, porque ainda existe muito aquele receio, principalmente com relação a quem não trabalha normalmente com anúncio, de vou colocar um VT na televisão, vai ser muito caro. Eu não vou ter dinheiro pra isso, não vai dar. Tenho até medo, sabe, de abrir uma tabela, entrar em contato com alguém e entender melhor essa necessidade. E não só na TV, às vezes no próprio rádio. Pela quantidade de pessoas que a gente acaba impactando nesses veículos, a gente acaba repelindo um pouco as pessoas por elas acharem que é um investimento muito alto e que não é pra elas, sabe? Achei interessante que tu possa trazer esse ponto pra clarificar pra galera, que não é esse bicho de 7 cabeças. O que eu tenho visto nos nossos projetos, assim, é que um valor de até 10% já é um ótimo valor. Sabe? Assim, com 5% você já consegue fazer muita coisa, assim, né? Porque um projeto, por exemplo, de 50 mil, 2.500 fica proporcional já ao que a gente quer atingir. Porque já é um projeto relativamente pequeno, dependendo do que vai ser feito nele, Sim. né? Vamos supor, 50 mil vai fazer umas 20 apresentações, 15 apresentações. Claro, aí tem uma série de pormenores, né? Número de músicos, número de artistas envolvidos e tal. Isso vai colocando, né, o valor do projeto. Mas dá para fazer muita coisa, sabe, Luísa? Eu mesma me surpreendi quando eu comecei a trabalhar, assim, com a questão de TV. E foi por curiosidade, né? Não custa fazer um orçamento, né? Vamos ver, de repente não é tudo isso. Porque a gente sempre ficava muito nessa refém de mídia espontânea. Aí é uma frustração enorme quando você fez toda a produção do teu projeto. Chega na semana, não sai uma nota. Ou sai lá num jornal, assim, muito inexpressivo. Ou eu tinha, por exemplo, é meio cômico, mas é verdade, uma assessora de imprensa que me trazia... saiu aqui no Jornal de Fortaleza. Mas o que me interessa? Mentira! Porque o meu evento é em Joinville. Mas eram os contatos dela. Que ela tinha. Entendeu? Caraca. Assim, do mail que ela fez há muitos anos e tal. Então, isso gera uma frustração para quem tá produzindo, né? Porque é um orgulho também. Claro. Você vê o teu evento sendo reverberado na comunidade, sendo falado. E mesmo quem não for... eu vi na TV. Poxa, tu tá fazendo isso, aquilo e tal, né? E aí, esse sob o aspecto mesmo comercial do negócio. Mas eu sou muito enfática em falar para os artistas assim, olha, a gente tem... Os editais são importantíssimos, é dever do Estado fomentar a cultura, não é favor que o Estado faz, né? Até porque o Estado, ele não é artista, mas ele tem que prover cultura para a comunidade, então é natural que ele contrate um artista para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Assim como ele contrata uma empresa para fazer asfalto, já que ele não asfalta, certo? Mas o dinheiro não é para o artista, ele é para a sociedade, né? Então, quando eu analiso o projeto, eu também tenho essa percepção, assim, esse projeto, ele tem um alcance social de que forma, né? Porque a verba da arte realmente não é para fomentar o artista. Esse é o meu ponto de vista, né? Ele é para fomentar a cultura dentro de um contexto social. Mas aí a gente também tem que demonstrar para a sociedade o que está sendo feito, né? Sim. E proteger esses mecanismos, né? Porque tem muita gente especialista de Lei Rouanet nas redes sociais que nunca viram o que é uma Lei Rouanet de fato. Eu até brinco assim, olha, para cada um projeto que me citam que é uma polêmica, eu cito 15, que são projetos incríveis, assim, de cultura, sabe? Isso é delicado, né? Porque editais sérios acabam entrando em descredibilização por conta de uma polêmica que todo mundo fica sabendo, e aí já todo mundo aponta o dedo pra uma coisa que às vezes nem é verdadeira, muita informação falsa rolando também, sabe? Isso me deixa super chateada, assim. E as pessoas vão reverberando sem saber como é que como é que é realmente que isso aqui roda, né? Como é que isso acontece de fato? Eu perguntei uma vez, a gente estava fazendo um projeto, era por lei de incentivo estadual, muito tempo atrás, era antes do PIC, né? Hoje a gente tem aqui o Programa de Incentivo à Cultura, que é do Governo do Estado, que tem sido, assim, formidável no fomento. A gente tem muitas ações aqui do Estado sendo fomentadas pelo PIC. Mas antes disso, eu tinha um outro sistema, e aí eu perguntei para assim,
curiosidade, né? Para um rapaz que estava montando o todo do evento. O que o senhor acha da lei do Rouanet? Isso é uma roubalheira, tal. Mas ele estava ali trabalhando num projeto que é fomentado por lei de incentivo. A gama de serviços que a gente contrata dentro do projeto cultural é uma coisa louca, assim, sabe? Eu fiz um projeto meu semana passada, que é chamado Divas do Jazz. Ele foi feito de forma sem lei de incentivo, né? Tudo privado e tal. Olha, era um projeto pequeno, era um público de 80 pessoas. Eu contei de prestador de serviço 25 pessoas, diretamente envolvidas. E aí a gente vai colocar designer, mídia, os músicos, fotógrafo, filmagem, o pessoal da recepção, que tem que ser 3, segurança, o cara da acessibilidade, a recepcionista do teatro, a pessoa da limpeza, sabe? Isso tudo num projeto pequeno. Agora você pensa nisso... maximizado, né? Isso, para outros projetos. Então, a cultura, ela é realmente uma indústria econômica criativa, né? Que fomenta muito uma cadeia de serviço local. Porque quando um projeto da Lei Rouanet ele é executado na nossa cidade, é o nosso dinheiro que iria lá para Brasília, fica na nossa cadeia de serviços. Então, é uma forma de pulverizar a nossa própria economia, né? E é uma forma de aplicar o imposto de forma imediata ainda, né? Porque ele deixa de entrar no cofre público, porque daí a empresa já faz repasse direto e ele já volta para a sociedade. Então, é uma cadeia muito bem estruturada, assim, né? Que quem não está no meio, não tem a clareza, não sabe, mas às vezes... né, sai falando coisas que não sabe. E aí é um papel do artista sair em defesa e mostrar, olha, tudo bem, aquele projeto talvez tenha alguma polêmica e tal, porque todo sistema tem o seu problema, mas se eu tenho, por exemplo, um problema no sistema da saúde, eu não corto a verba da saúde por um todo, né? Eu resolvo aquele problema isolado e preservo o resto. É óbvio isso, né? E a cultura é a mesma coisa. Você eventualmente tem alguma coisa, mas a gente tem tantos outros, né? Lá em Joinville a gente tem o Bolshoi, que forma crianças, né? Tem o Musicário, que inclusive está em turnê na Europa. São projetos nos quais as crianças são bolsistas integralmente. Isso dá uma transformação social, sabe? Eu sempre falo que é uma alavancagem social. Porque aquelas crianças provavelmente não teriam a oportunidade que elas têm de forma tão célere, ou demoraria gerações para elas viverem o que elas conseguem viver por meio da arte, né? De amplitude de mundo, de ir para outros países. Eu vi um dado super interessante do Bolshoi essa semana. A cada 10 bailarinos formados, 7 continuam trabalhando com balé. Seja de alguma forma. Então, imagina a transformação social que é isso, por meio da cultura, né? A cultura, a educação e o esporte são as nossas principais ferramentas de transformação social, né? Então, são ferramentas que têm que ser preservadas. E eu acho que a mídia faz um papel fundamental para você mostrar para a sociedade, olha, isso aqui é um núcleo que a gente tem que preservar, porque transforma a sociedade naquilo que a gente quer que ela seja, né? Com os cidadãos, assim, íntegros, formados, né, na sua cidadania mesmo, né, conhecedores dos seus direitos e deveres, enfim. Então... E até para ampliar repertório, né, a gente não consegue nem mensurar quantas pessoas são impactadas pela televisão, pelo portal, porque vai muito além daquilo que a gente tem, né, de tangível. E acho que ainda vai além disso. A gente consegue, como tu mesma mencionou, abrir esse horizonte, independente da idade da pessoa, para que aquilo exista. Eu moro aqui em Floripa já tem um tempo e sempre brincava que eu sentia falta do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, no quesito cultura. Mas não é porque aqui não tenha, é porque a informação simplesmente não chega. Exato. Não chega, não tá disponível de forma acessível e centralizada. E aí, como eu venho do interior, era muito mais acessível, porque a gente tinha um jornal impresso, uma emissora de televisão, então era muito mais acessível. Aqui não, tá tudo muito pulverizado. E aí, de novo, a importância da mídia e da comunicação para que isso chegue nas pessoas. Né? Isso, e às vezes o artista ele fica vinculado ao seu núcleo. Né? Então, por isso que ele tem que se profissionalizar nos projetos, buscar uma agência, alguém que tenha essa expertise, ou mesmo, né, uma assessoria que a gente tem, sou uma de tantas, mas a parte jurídica é praticamente um único escritório, não tenho conhecimento de nenhum outro, mas assim, a parte de assessoria cultural tem muitas empresas sérias em Santa Catarina que fazem isso. E são empresas que vão saber direcionar o artista para a contratação de mídia, porque um plano de mídia também é uma expertise própria, né? Que o artista necessariamente não precisa saber fazer. Imagina, é muito complexo, né? Demandaria muito mais tempo do que ele vai ter disponível para isso. Até falando nessa profissionalização, quem está nos ouvindo agora, imagino que vai ser um público que a gente, que é novo pra gente também, e que vai estar interessado
interessado em como executar isso na prática. Aí queria te ouvir no sentido de, tem algum erro que é mais comum, que os proponentes sempre cometem, e aí que tu já diz, opa, galera, vamos prestar atenção aqui, não precisa errar. Eu acredito que esse que eu te comentei ali, de prever só assessor de imprensa como divulgação. Esse é o clássico dos clássicos, assim. Até tem uma colega minha que está na comissão comigo lá e ela comenta assim, eu quando eu sou contratada como freelancer e tal, eu já falo, é sem garantia de veiculação, porque eu vou fazer o release, vou mandar para os meus contatos, se publicar, publicou, não sei aonde vai, né? Então, é uma ponta muito solta de uma parte muito importante do teu projeto, ainda mais para aqueles que querem público, né? Como que você deixa a parte de angariar público solta, né? Então, essa é o erro mais crasso que eu percebo, assim, a questão de só prever assessor de imprensa sem... Porque ele é um meio, né? Não é um fim de garantia de veiculação, né? Da matéria, né? Então, eu acho que esse é o A, assim. E o segundo, eu acho que é apostar tudo no Instagram. Isso é uma coisa que... Eu tenho uma página no Instagram, Agenda Cultural Joinville. Imagina, eu mesma tenho uma página só voltada à cultura em Joinville, que inclusive... nasceu por conta disso que você falou, da necessidade de convergir os eventos culturais que eu gostaria de ir. Sim. Então, essa página existe já faz 10 anos, a gente tem um público orgânico e tal, de 10 mil pessoas lá, tem grupos no WhatsApp, é pouco para nível de Joinville, mas assim, é super nichado. Então, as pessoas que estão lá, elas estão realmente interessadas, né? Eu mesma, tendo a página que é minha, que eu posso postar o que eu quiser, que eu tenho um público constituído, com 2 grupos também no WhatsApp, tem umas 2 mil pessoas. Eu não aposto minhas fichas tudo ali. Porque não é efetivo, não é... É muito pouco, sabe? Pro alcance que a gente quer ter. Aí imagina quem contrata, às vezes, uma página lá que tem 200 mil seguidores na cidade, mas é totalmente desassociado do projeto da pessoa. É uma página que, por exemplo, 200 mil que não vai dar o alcance efetivo, não vai dar a entrega, sabe? Então, esse acho que são os erros mais crassos. Só prever assessor de imprensa e só prever Instagram. Né? E aí, só reforçando a questão do portfólio, né, do artista. Porque isso pesa, assim, quando você mostra o portfólio, entrevistas, matérias, né? Isso tem um olhar, assim, aqui tem um trabalho mais sério, mais de peso acontecendo. Porque tudo que é profissional brilha mais os olhos de quem tá vendo. Com certeza. Te diferencia, né, de outras pessoas que, de repente, são amadoras, enfim, não tem tanta informação até online mesmo disponível. Hoje a gente sabe que praticamente tudo que é veiculado, tanto no jornal, quanto na TV, quanto na rádio, acaba indo pro portal também. Sim, pros meios digitais. A gente conversou um pouquinho sobre a importância das agências de publicidade ao longo desse processo, assim. Mas até gostaria de voltar nessa pauta. Imagino que tu já tenha trabalhado com proponentes que já utilizam agências. E qual que é o benefício, assim, que tu vê maior nesse processo envolvendo as agências? A agência, ela tem uma capacidade de barganha, né, com os veículos de mídia, assim, barganha no sentido, né... Sim, super tranquilo. De negociação mesmo, porque ela já vem com uma carta enorme além daquele projeto. Sim, exato. Não é eu, produtora ou artista, indo lá batendo na porta da TV, do rádio, do outdoor e fazendo um trabalho pontual. Imagina que uma agência, se eu vai com um projeto ou com 10 projetos, tem um peso diferente, né? Então, eventualmente, nos meus projetos, eu negocio, às vezes, até para o ano inteiro. Eu sei que esse ano eu vou ter tantas produções, sejam elas privadas, né? Que a gente faz só com recursos próprios, ou sejam elas por meio de editais. Aí eu, artista, consigo fazer. Mas, geralmente, os artistas são trabalhos pontuais. Mas, quando ele se cerca de uma agência, ela vai conseguir... até além do que o artista previu de valores, né? Porque vai ter uma parceria já ali envolvida com os veículos de mídia. Então... Pode até ajudar, de repente, no desenvolvimento de novos negócios, né? Não deixa de ser uma ponte também de relacionamento, de... Exatamente. Mostrar que você já faz aquilo, que tem seriedade. Até assim, isso é muito comum, né? Para o músico que toca, daqui a pouco ele já está fazendo um evento para a própria agência, né? Ele é visto ali também, né? Faz alguma parceria ali interna e tal. E o próprio trabalho dele fica uma via de mão dupla, assim, né? Ele tá sendo visto, de fato, também por quem ele está contratando, né? Então,
E a questão da organização da mídia, né? Que aí eu acho que é expertise, assim, a agência que vai entender de cultura, né? Porque você tem que saber o mercado que você trabalha. Eu, por exemplo, lido muito com eventos de jazz. Eu sei exatamente onde que eu tenho que atingir para angariar esse público para mim. Ou de blues, né? Agora, se eu fosse fazer um evento, sei lá, de samba, que não é tanto a minha expertise, eu vou... Procurar alguém que vou procurar entenda alguém, desse público. Exato, né? Porque a cultura também é nichado, o teatro, com certeza. né? E também abrir novos públicos, né? Porque a gente também não precisa ir só onde está aquele público que a gente quer. Né? Então, e aí a agência que tem esse papel, né? De fazer esse estudo de mercado e buscar essas informações, né? Imagina, o artista não dá conta disso, sabe? Porque é muita coisa envolvida numa produção. Eu fiz semana passada esse do Divas do Jazz, que eu produzi e toquei. Aí tem 2 etapas, assim, né? A primeira é, meu Deus do céu, por que eu fui me meter nisso? Né? E a segunda é, quando é que tem de novo? Né? Que é depois do evento. Mas até chegar nessa segunda etapa, tem muita coisa envolvida. Porque você produzir e executar é complexo, assim, claro. Demanda, né? E você também tem todo um background da advocacia, o que te leva a ter uma aptidão maior para trabalhar com uma produção. Mas, normalmente, os artistas não devem nem gostar de... Sendo bem sincera aqui entre nós, não devem nem gostar de todo esse envolvimento que é necessário para que aquilo que ele quer, de fato, executar, quer mostrar para o público, dê certo, né? Exato. Então, precisa te cercar de pessoas que vão te ajudar nesse processo. Normalmente, o artista que é produtor é por mera necessidade, porque a coisa tem que acontecer. Mas a maioria, assim, dos meus colegas não é a expertise deles. E aí, para muitos, eu produzo. Porque vem muito incêndio numa produção, né? Então, você lida com uma gama enorme de prestadores de serviço. E se um não aparece na hora, se dá problema com isso e aquilo e tal. Então, e assim, até na expertise de advocacia, a gente vai prevendo os problemas, né? Que pode vir. Então, tem que sempre ter um plano A. Já vai criando vários cenários. Isso. E realmente, assim, a expertise do artista é produzir arte. E eu acho que esse que é o valioso dos editais e dos incentivos como um todo, dos privados também. É você permitir ao artista que ele seja expoente naquilo que ele se dispõe a fazer arte, que é o mais difícil de tudo, na verdade. Porque isso é uma expertise única do ser humano. Né? É a coisa que a inteligência artificial nunca vai substituir, é um músico tocando um instrumento. Porque não tem beleza maior do que você ver uma pessoa executando. Né? Isso é a parte muito humana da arte, assim. E aí, quando você oportuniza que o artista desenvolva isso especificamente, não tem que perder tempo, digamos, com outras coisas, né? E ainda mais de uma forma fácil, né? É a questão só de terceirizar e delegar e para pessoas que são capacitadas para aquela área, né? Sensacional, sensacional. Uma aula, Dani. Adorei o nosso episódio. Antes da gente encerrar, tem uma pergunta que é muito clássica aqui no Media Market Podcast. Não se sinta pressionada, tá? É simples. Esse episódio é finito, ele vai acabar logo em seguida, depois desses 35 minutos de papo. Mas quem tá nos ouvindo até agora, muito provavelmente vai querer te conhecer melhor, vai querer entender mais sobre o tema, vai querer tirar algumas dúvidas. E aí eu sempre deixo esse momento do final do episódio aberto pra que tu possa indicar. De repente, algum evento que tu vai organizar pra falar sobre isso, ou tuas redes sociais, se tu produz conteúdo sobre isso. Ou enfim, algum livro que tu leu, te abriu a cabeça. Qualquer tipo de experiência que possa agregar sobre o tema para quem tá nos ouvindo aqui agora. Então tá. Eu vou indicar o meu Instagram, né, Daniele Hack Produções. Lá eu posto não só as produções que eu faço, mas os eventos que eu participo. Eu viajo muito para ver eventos de música no mundo, assim. Essa é a minha expertise de vida, sempre foi a minha idealização, assim, né? Eu vou ir para buscar experiências fora daquilo que funciona ou não, né? E aplicar aqui. Então, eu posto lá no Daniele Hack Produções dicas de cultura, dos meus eventos que eu faço, essas experiências internacionais que eu tenho, ou também nacionais de produção, né? E tem o meu pessoal também, que tá acessível, que é o Dani Hack, que daí é a minha vida normal, assim, misturado com os eventos, é uma coisa bem orgânica, digamos, né? E ali eu vou trocando, assim, figurinhas, né? Sobre esses temas, as minhas redes sociais são o que eu sou, assim, que é uma forma espontânea de ser, né? E em breve a gente vai estar com a página da Mecenas no ar, e daí lá eu vou também divulgar, né?
E tenho também, daí para quem quiser ir a Joinville e ver nossos eventos lá, a Agenda Cultural Joinville, que compila todos os eventos da cidade ali, né? Sensacional, tem que fazer uma página dessa em Floripa. Pois é, Agenda Cultural Floripa. Olha, é uma boa ideia, né? Uma boa ideia mesmo. Expandir esse negócio. Deixa eu aproveitar antes da gente encerrar para te perguntar até com relação a isso que tu comentou, que tu viaja bastante ao redor do mundo e aí, enfim, acaba conhecendo de forma mesmo que pontual os cenários culturais de cada região do mundo. Como é que Santa Catarina e até Joinville estão inseridas assim nesse cenário? A gente tá competitivo, ainda tem muito a aprender? Qual que é a tua opinião? Eu vou te dizer que os músicos de Santa Catarina são, assim, a gente tem um celeiro tão rico, tão rico. Hoje mesmo, o meu colega que toca violino, o Gabriel Vieira, ele está na Polônia. Ele foi eleito o segundo melhor violinista do mundo, tá? Num concurso lá de jazz. E aí, uma das premiações era voltar para lá fazer um concerto. A gente tem tanto músico expoente, né, que toda vez que eu vou para fora, esse ano eu estive em Nova York em março e em maio. Então, lá eu vou muito em clube de jazz e tal. E eu faço, naturalmente, esse comparativo. E eu vejo, nossa, os nossos músicos aqui realmente não perdem para ninguém. São dignos de qualquer palco no mundo, assim. Que bacana. A gente tem muitos expoentes, né? Nas suas áreas, assim, né? Então... E a gente tá tendo muitos bons eventos também. Eventos que... A gente teve o Festival de Ópera agora em Joinville. Eu fiquei encantada, assim, porque é um evento que não perde para nenhuma... resguardar essas proporções de recurso, né? Não dá para comparar com uma ópera de Paris, claro. Tal, mas foi impressionante, assim, a montagem, a qualidade. A gente tem, por exemplo, o Douglas Zahn, que é um barítono, é um dos melhores da América do Sul. Então, eu sempre falo assim nos meus eventos, o músico brasileiro, quando é bom, ele é muito bom, sabe? E o artista brasileiro, quando é bom, ele realmente é muito bom, porque o artista brasileiro, ele é forjado na dificuldade. Então, é diferente de um artista europeu que já sempre teve, desde berço, a música, acesso, né? Os melhores instrumentos, os melhores professores. Não, o artista brasileiro, ele vai crescendo com o instrumento que tem, se é que tem, né? Então, quando ele se torna bom, ele está preparado para qualquer coisa, assim, né? Então, eu vejo que Santa Catarina tem um cenário muito competitivo internacional. E os nossos músicos estão prontos, assim, para qualquer palco do mundo mesmo, assim. Que bacana, muito bom te ouvir falando sobre isso. Como o Media Marketing, enfim, tá aqui dentro do Grupo ND, a gente é mais catarinense impossível. Eu gosto sempre de trazer esse panorama, assim, para quem tá nos ouvindo, pra gente perder essa síndrome do segundo lugar, inclusive, sabe? Eu vou até fazer um adendo pra gente terminar. Eu sempre comento isso nos meus projetos, sempre, tá? Esse é um ponto que eu trago, porque eu acredito que hoje eu tenho um parâmetro, né, para realmente fazer esse comparativo e para não ter essa síndrome de vira-lata, porque é a partir da referência de fora que a gente consegue ver o que a gente tem de bom dentro e o que também não tem de bom, né? Mas às vezes as pessoas não têm esse olhar, às vezes vê um músico de fora e acha, quando a gente tem um aqui do nosso lado que tá dando o mesmo show ou até mais, né? A gente não valoriza tanto. E aí os meus projetos que eu falo assim... eu fiz agora um Jazz na Lira, que foram 7 edições lá de... segunda-feira à noite, tá? Em Joinville. Todas as edições lotadas. Todas, tá? Jazz na Lira. Com música instrumental, que é um nicho muito nichado mesmo. E eu falava assim... Não é porque eles são de Santa Catarina que eles estão aqui, é porque eles são realmente bons, sabe? Eu também não tenho esse critério bairrista. O meu critério em projeto é qualidade. Claro. Né? Então, mas é tão bom a gente poder ter alguém do nosso estado sendo bom. Dá orgulho, né? Então, é uma coisa mais... Fica uma coisa mais carinhosa, assim. Parece que é uma pessoa, assim, da nossa casa mesmo, que tá ali sendo prestigiada e tá nos brindando com essa arte, sabe? Muito bacana, muito bacana. Muito legal te ouvir falar sobre isso, justamente pelo ponto que a gente trouxe, assim. A gente tem que parar de olhar tanto pro outro e valorizar mais aquilo que tá disponível aqui, do nosso lado, na nossa cidade, sabe? Eu concordo plenamente. Obrigada, Dani, por ter topado vir até Floripa trocar essa ideia conosco. Tenho certeza que a nossa audiência sai daqui muito mais preparada para, enfim, fazer essa leitura e interpretação de um edital e propor um projeto aí que faça sentido. Eu que agradeço, Luísa. Agradeço também o André, que nos assessorou. Então, obrigada a todos que estão nos acompanhar e vão nos acompanhar ainda aqui. Fiquei muito feliz com o convite e estou à disposição. Imagina, volte sempre para contar pra gente as novidades aí. O Mecenas vai ser um projeto que eu tenho certeza que vai render muita pauta aí pra gente. Pra você que tá nos ouvindo, eu encerro dizendo que temos vários outros episódios disponíveis em media.market/podcast. Eu te espero na próxima terça. Tchau, tchau.